Bem-vindos ao episódio 2 do Nodecast Live aqui no X. Eu sou o anfitrião Anthony, e o meu co-anfitrião é o Ethan. No episódio de hoje, recebemos o Dr. Robert Moyer, Chief Science Officer da Hypercycle. Ele vai apresentar a Hypercycle, compartilhar suas visões sobre o programa de certificação e a inteligência artificial ProDEG e também sobre o serviço de gerenciamento HyperPG. Robert, como você está? Estou bem, obrigado, Anthony. É ótimo estar aqui. Ótimo. Se você puder se apresentar e, para quem é completamente novo na Hypercycle, explicar o que é a Hypercycle. Claro. Meu nome é Robert Moyer, sou Chief Science Officer da Hypercycle. Meu foco está em vários aspectos, em particular no programa educacional, sobre o qual falarei hoje. Quanto ao que é a Hypercycle, há muitas maneiras de responder isso. Uma forma simples é dizer que a Hypercycle fornece software para executar nós de rede na Internet of Inteligência Artificial e produz o produto Node Factory, que dá aos nós uma identidade inalterável e com procedência comprovada. Nós vendemos as fábricas, não os nós. Nossos clientes fabricam os nós a partir da fábrica. Também oferecemos serviços como o HMS para facilitar esse processo aos proprietários de Node Factory, além de treinamento educacional para orientar as pessoas sobre o que está envolvido na operação de um nó. Isso está apenas começando, e vamos expandir significativamente no próximo ano, oferecendo mais opções para operadores em potencial que queiram se envolver na construção da rede. Obrigado, Robert. Como você mencionou, você tem liderado o programa educacional, que estamos chamando de Certificação 88.88. Pode compartilhar suas visões sobre isso, claro. Você quer que eu fale de forma geral sobre o programa ou dê uma visão geral do status atual e para onde estamos indo? Se puder começar explicando o que é o programa, o que está sendo feito nele, e depois falar sobre o status atual e como você vê sua evolução ao longo do tempo. Perfeito. Talvez eu comece explicando o que significa o 88.88. A ideia é que o conteúdo do programa que produziremos ao longo do tempo se divide em 4 categorias diferentes de duração, de 8 minutos a 8 semanas. Começamos com os conteúdos de 8 minutos, como muitos da comunidade já sabem. São materiais educacionais rápidos para levar alguém que não sabe nada a ser capaz de fazer algo interessante, divertido e empolgante em muito pouco tempo. São cursos introdutórios. O próximo nível é o de 8 horas, conteúdo que pode ser concluído em um dia. Isso será voltado principalmente para um público não técnico, para abordá-lo de forma um pouco mais profunda do que é possível nos 8 minutos. Mas também pode incluir conteúdo para desenvolvedores nessa faixa de tempo. Em seguida, vem o programa de 8 dias, mais como um bootcamp. Ainda não realizamos nenhum, mas a ideia é treinar desenvolvedores para operar ambientes de produção sofisticados, construídos sobre sistemas maiores de nós. Isso se tornará mais necessário conforme a rede evoluir. Por fim, a categoria de 8 semanas será treinamento avançado, com tópicos especiais no futuro. Trabalharemos com diversos parceiros para oferecer formação avançada tanto no lado técnico quanto no lado de negócios. Em relação ao 88.88, o primeiro 8 representa os 8 minutos, o segundo os 8 horas, o terceiro os 8 dias e o último os 8 semanas. Isso apenas para esclarecer o significado. Quanto ao status atual, a principal entidade responsável por entregar o conteúdo do programa é a Inteligência Artificial ProDev, que significa Internet of Inteligência Artificial Professional Development. A longo prazo, ela atende a pelo menos 2 públicos, desenvolvedores e pessoas não técnicas que estão se preparando para se tornar operadores de nós de diferentes tipos. Por enquanto, o foco está na trilha não técnica, enquanto a trilha para desenvolvedores ainda está em beta fechado. Pretendemos expandi-la para fora do beta em um futuro próximo. O que existe hoje publicamente é apenas um programa, o primeiro de 8 minutos, chamado From Zero to Live Node. Ele leva alguém sem nenhum conhecimento prévio a ser capaz de executar um nó funcional na Internet of Inteligência Artificial, que de fato recebe recompensas por estar ativo. O treinamento cabe em 8 minutos, há vídeos curtos que totalizam 8 minutos, e guiam do ponto inicial até o final.
Foi muito trabalho para tornar isso possível. É uma sequência guiada e autodirigida de vídeos curtos que conduz pelo processo inteiro, seguindo passos simples. É muito fácil de acompanhar, e já recebemos muitos feedbacks positivos de pessoas que gostaram da experiência. Ethan, pode falar. Sim, só queria recapitular. Pelo que entendi, os programas de 8 dias e 8 semanas são mais voltados para o lado desenvolvedor, enquanto os de 8 minutos e 8 horas são para quem tem pouca ou nenhuma experiência técnica. Sim, por enquanto provavelmente será assim. Faz sentido estruturar dessa forma. Por exemplo, o conteúdo de 8 horas para pessoas não técnicas permitirá que elas alcancem resultados semelhantes aos que um desenvolvedor conseguiria seguindo a documentação técnica por conta própria. Um desenvolvedor se sente confortável com esse fluxo independente. Mas para quem não é desenvolvedor, o programa de 8 horas oferecerá orientação guiada para tornar isso acessível, explicando realmente o que está acontecendo em cada etapa do processo, para que as pessoas entendam. A ideia é capacitá-las a chegar a esse ponto inicial e depois poderem avançar por conta própria. Desculpe se eu perdi isso, mas não sei se você já explicou ao público qual é exatamente a sua relação com o 88.88. Eu sou quem está liderando o 88.88. Perfeito. E os nós que temos ativado. As instâncias de nós que os operadores estão criando no programa de 8 minutos, não são apenas para demonstração, certo, Robert? Eles têm um propósito real, sim. Os nós que estão sendo ativados são nós genuínos da Hypercycle, por meio de um dos sistemas HMS. Falarei mais sobre o HMS depois. Uma grande parte da engenharia complexa por trás desse programa de 8 minutos é que o sistema detecta automaticamente que o nó foi ativado e, em seguida, associa automaticamente uma das licenças gratuitas do HMS a esse nó, tornando uma devidamente ativado na Internet of Inteligência Artificial. Os nós que as pessoas estão iniciando agora por meio desse programa estão executando um serviço simples de diretório, que é o primeiro exemplo de um serviço de diretório especializado rodando no Hypercycle. Ele já pode ser usado atualmente, embora ainda esteja em uma fase inicial, pois estamos estabelecendo serviços de marketplace com nossos parceiros. Mas são nós vivos na Internet of Inteligência Artificial, funcionando e respondendo a solicitações. Obrigado pela explicação, Robert. Obviamente, o programa foi lançado há pouco tempo. Quais foram os maiores desafios para lançar essa versão inicial? E o que você considera como os sucessos até agora? A maior parte dos desafios está no desenvolvimento do backend. Com esse programa e com o HMS em geral, como você verá mais adiante, a filosofia de design é tornar a interface que o usuário final, neste caso, o aprendiz, vê o mais simples possível. Queremos que seja o mais acessível possível, que a experiência seja fluida e que os sistemas operem de forma integrada. E isso exigiu bastante trabalho de engenharia para funcionar no nível desejado e para resolver todos os problemas. Basicamente, há 2 ou 3 aspectos principais que representaram desafios de engenharia. Um deles é o sistema automatizado para ativar nós na AWS. Há muitas peças em movimento ali. Garantir que fosse possível ativar um nó de forma automatizada e configurá-lo para a carteira do usuário foi uma das partes desafiadoras. Do lado do HMS, há muitos serviços diferentes. Nossos servidores são acionados no processo de ativação automática de um nó. Garantir que tudo isso funcione de forma integrada é outro desafio independente, que exigiu muito esforço de engenharia para tornar confiável. E o último ponto, que deu origem à atualização recente. Quem acompanhou sabe que lançamos uma versão inicial há cerca de um mês, e recentemente, emitimos uma atualização que garante que o usuário não incorra em custos e que a Hypercycle também não precise arcar com custos crescentes conforme o número de inscritos no programa aumenta. Isso torna o programa escalável. Esses foram os principais desafios para colocar tudo no ar. A segunda parte da pergunta era sobre a experiência das pessoas. Pode me lembrar, Anthony, o que você considera como os sucessos até agora? O que mais te deixou orgulhoso? O que mais me deixou orgulhoso é o quão fluido tem sido todo o lançamento.
Tivemos um pequeno problema para manter o serviço de ativação funcionando, mas já resolvemos a maior parte. E o feedback que recebemos das pessoas é que elas realmente gostaram de como isso torna acessível executar um nó operacional na Hypercycle. O feedback tem sido muito positivo, e é ótimo ver que nossos esforços estão valendo a pena para tornar o processo o mais simples possível para o usuário, com clareza, simplicidade e facilidade de navegação. Estou animado para expandir isso, oferecendo mais profundidade sobre a operação de nós e sobre como o mundo da Hypercycle funciona, sempre com clareza e simplicidade. Obrigado, Robert. Se você tem interesse no programa de 8 minutos e é proprietário de uma Node Factory, acesse a aba de artigos. Lá, o programa de certificação e a inteligência artificial ProDev 888 explica como você pode participar. Se você não possui uma Node Factory, mas gostaria de adquirir uma para participar, também há um artigo descrevendo como comprá-la. E se o custo for uma barreira ou se você acredita que pode oferecer uma contribuição significativa para a Internet of Inteligência Artificial, preencha o formulário de inscrição indicando o que você pode oferecer. Podemos considerar um programa de patrocínio. Passando adiante, Robert. O HyperPG Management Service. Que serviço ele oferece? Vamos começar por aí. Claro. O HMS, HyperPG Management Service, é uma camada de serviço gerenciado que opera Node Factories em escala. Novamente, o foco é oferecer uma experiência simples ao proprietário da Node Factory, mantendo toda a complexidade no back-end. O principal que ele oferece aos proprietários de Node Factory no momento é a próxima iteração do serviço que começou com o HTS, o HyperPG Tiling Service, que tinha alguns problemas e cobrava dos usuários pelo tiling. O HMS, por outro lado, fornece um serviço gerenciado de tiling gratuitamente e, conforme o pool de recompensas cresce, distribui essas recompensas aos proprietários de Node Factory. Assim, eles recebem recompensas em vez de terem que pagar pelo serviço. Considerando que a função principal das Node Factories é produzir nós, e que os nós são itens valiosos, usados para executar serviços de inteligência artificial, gerar receita para quem produz ou cria serviços, ou aumentar a inteligência acessando serviços adicionais na Internet of Inteligência Artificial, são esses nós que tornam a Internet of Inteligência Artificial algo real. As Node Factories fabricam os nós, e o HMS oferece o serviço básico de tiling gratuitamente, ocultando toda a complexidade necessária para operá-lo do usuário. Essa é a funcionalidade principal do HMS, que evoluiu para oferecer isso de forma muito fluida e confiável. Há muito esforço de engenharia por trás disso. Tem mais que podemos falar sobre o assunto. Sim, por favor, se quiser dar algumas visões sobre a engenharia por trás. Sim, claro. Basicamente, o HMS evoluiu a partir de vários sistemas interrelacionados para se tornar um sistema integrado que oferece esse serviço com uma interface de usuário muito simplificada. Os múltiplos sistemas de back incluem monitoramento de nós, ou seja, acompanhar quando os nós entram online, além de monitorar as Node Factories que estão sendo produzidas e que mudam de status. Essa é uma categoria. Outra categoria é todo o processo de iniciar e manter o tiling para as Node Factories, que é um processo contínuo que precisa rodar sem interrupções. Isso é algo extremamente complexo. Há também o lado contábil, o que entra no pool de recompensas, como essas recompensas são distribuídas para quais Node Factories e em quais quantidades. Isso tem sua própria complexidade, porque a propriedade dos nós precisa ser avaliada com base no momento da reivindicação. E, considerando como a propriedade funciona com os tokens S das Node Factories no Ethereum, isso adiciona uma camada extra de complexidade. Assim, precisamos acompanhar as duas redes. Além disso, há várias ferramentas utilitárias necessárias, além de outros sistemas de backing para garantir que tudo opere de forma confiável e que haja visibilidade em todas as partes, permitindo
detectar e responder a problemas. Todos esses componentes tinham sua própria história no backend, mas precisaram ser evoluídos, refinados e, em alguns casos, substancialmente reengenheirados para atender às demandas do serviço HMS. Agora, há um grande número de nós, centenas de milhares, no HMS. A escalabilidade tem sido um desafio particular. Sim, esse foi um dos grandes desafios, porque tivemos uma adoção muito maior do que antecipávamos inicialmente. Atualmente, temos cerca de 8.200 Node Factories individuais como entidades no Ethereum ou na base. Em termos de equivalentes nível 10 na linguagem da Hypercycle, estamos com mais de 300 mil. O verdadeiro desafio nisso é que, para realizar o tiling contínuo desses itens, os dados de atividade de cada Node Factory precisam ser registrados no Merkelizer, que pode ser pensado como a blockchain da Hypercycle, um registro imutável de eventos que ocorrem na rede. Todos esses registros precisam ser feitos no Artiad da rede, que pode ser entendido como um bloco. Para garantir que tudo seja registrado de forma consistente, as solicitações precisam ser processadas em paralelo o suficiente para caber em cada Artiad individual, e o processo se repete a cada novo Artiad. Originalmente, isso era em uma escala muito menor e não exigia o mesmo nível de concorrência. Garantir que tudo pudesse ser tratado de forma confiável em paralelo, de modo a caber confortavelmente em um único Artiad, foi um dos principais esforços de reengenharia para tornar o sistema confiável. Agora, está configurado de uma maneira muito eficiente, que reduz substancialmente a carga nos nossos servidores, aumenta a confiabilidade e nos prepara para escalar a níveis muito mais altos de registro de nós ou de Node Factories. Quando você diz que um Artiad é como um bloco, está-se referindo ao nível da rede. Por exemplo, se um nó indica que está realizando 10.000 Artiads por segundo, ou HBS, é disso que você está falando? Não. O termo Artiad que estou usando se refere a um bloco do Merkelizer. É o ciclo geral da rede. A cada ciclo, registra-se todo o comportamento que ocorreu naquele período. Isso é diferente do nível do nó individual, em termos de transações por segundo que ele pode estar processando. Isso é algo específico do nó, dependendo do hardware em que ele roda e do serviço que está executando. Não é uma métrica de toda a rede. Nunca vi o termo Artiad ser usado para se referir a eventos no próprio nó. Faz sentido, sim, faz total sentido para mim. Era exatamente o que eu imaginava. Só estava buscando confirmação. Ótimo. Uma pergunta rápida sobre isso. Imagino que tudo isso esteja acontecendo pelo Merkelizer de forma mais estável graças às diferentes tranches, como a Tranche 1, Tranche 2, Tranche 3 e Tranche 4. Pode explicar um pouco mais sobre a ideia por trás dessas tranches? Presumo que os modelos de inteligência artificial dentro do pool HyperPG não sejam aleatórios, talvez por causa do trabalho que eles vão fornecer para diferentes nações. Não sei se você pode falar mais sobre isso. O propósito das tranches é garantir que aqueles que se inscreveram mais cedo não vejam, na medida do possível e dependendo da economia envolvida, uma redução mês a mês em relação ao que recebiam antes. Se não dividíssemos em tranches e simplesmente dividíssemos o que entra no pool igualmente entre todos os nós inscritos, dependendo de quantos novos nós entrassem em um determinado mês, isso poderia reduzir substancialmente o que as pessoas iniciais estavam recebendo. O sistema foi configurado de forma que todos devam ver os valores que recebem aumentando mês a mês. Eventualmente, esperamos e pretendemos chegar a um ponto em que possamos eliminar ou quase eliminar esse sistema, de modo que todos recebam aproximadamente a mesma quantia. Conforme o pool escala, deve ficar cada vez mais possível avançar para esse estado. É uma pergunta válida perguntar, por exemplo, quantos modelos de inteligência artificial estamos executando atualmente nas diferentes tranches do HyperPG? Ou elas estão apenas em tiling no momento? O principal serviço que o HMS oferece é o tiling. Há um número limitado de nós no lado de negócios do HyperPG que estão gerando entradas no pool de receita. No momento, não tenho visibilidade sobre esses nós, então não posso comentar especificamente o que está rodando neles. Perfeito. Obrigado, Dr. Robert. Obrigado, Robert. Em relação ao HMS, você falou sobre estabilizar o tiling e o serviço oferecido. Qual é o próximo?
Para onde vocês estão trabalhando agora, posso falar sobre algumas coisas que estão por vir. Uma delas é que, em um futuro próximo, planejamos introduzir aluguéis de ativação externa de nós via HMS. Isso é para pessoas que não querem lidar com Node Factories e o processo de produção de nós. Elas apenas desejam executar um serviço usando um nó na Internet of Inteligência Artificial ou obter acesso à Internet of Inteligência Artificial por meio de um nó ativado. Elas poderão pagar uma certa quantia por ano. O preço que discutimos até agora é de $10 por ano por nó. É uma barreira de entrada baixa para simplesmente ganhar acesso à execução de um nó. O que é interessante para os proprietários de Node Factory é que, uma vez que você desbloqueie completamente os 124 nós, se conseguir alugar esses nós por $10 ao ano, estará ganhando $10.000 por ano apenas com o processo de aluguel de nós. Essa é outra forma de monetizar os produtos das Node Factories, ou seja, os nós. Planejamos introduzir essa capacidade, e ela também facilita o processo de ativar serviços usando nós, o que pode beneficiar o HMS. Podemos ter outras maneiras de fazer isso, envolvendo divisão de receita, que poderia alimentar diretamente os pools. Vamos ver como o mercado responde a isso. Essa é uma das coisas em que estamos trabalhando agora. A outra é o programa de indicação que mencionamos. Ainda é apenas uma ideia discutida, não implementada. A proposta é oferecer incentivos aos participantes para atrair aluguéis externos. Por exemplo, se você encontrar alguém que queira implementar um sistema que exija 1.000 nós e receber 10% da taxa de aluguel ou algo similar, você ganha um benefício interessante com essa indicação. Isso também ajuda todos os outros na rede no HMS. São iniciativas para gerar movimento no lado de negócios do HMS. Trata-se de expandir esse marketplace multifacetado, aumentando a acessibilidade e as opções para as pessoas se onboardarem, além de proporcionar benefícios aos participantes do HMS. Como discutimos, a Node Factory produz esses nós de rede por meio do processo de tiering. Como está o progresso para liberar os nós de rede aos proprietários de fábricas? Isso será feito pelo HMS ou é um serviço diferente? A liberação em si é uma funcionalidade de nível mais baixo, que pode ser acessada por várias interfaces diferentes. Como está diretamente ligada à propriedade da Node Factory, ela terá exposição nos DApps, e haverá um sistema disponível lá para permitir a transferência de nós quando o processo de liberação ocorrer. É possível, ou concebível, torná-la acessível de outras formas também. Para esclarecer, a liberação acontece após o segundo look. No momento, não antecipamos que isso ocorra antes de aproximadamente um ano a partir de agora. Pode ser um pouco antes, mas essa é a data-alvo com a qual estamos trabalhando. Assim que for possível, a capacidade de aproveitar e beneficiar disso será disponibilizada a todos na comunidade. Só para esclarecer a todos, o nível 10 produz os dois nível 9. Mas você não recebe os dois nível 9 liberados até que os dois nível 8 sejam produzidos. Acredito que esteja correto, Robert. Sim. E esse mesmo padrão se repete à medida que se desce. Para esclarecer, seja começando com uma única Node Factory ou com um bundle de Node Factories, as licenças nível 10 são as que desbloqueiam quando atingem uma ratio ou score de 2.0. Então, cada nível 10 produz um par de licenças nível 9. Como Anthony disse. Elas começam com ratio ou score de 1.0 e tilam por um tempo. Quando aumentam para 2, cada uma desbloqueia 2 nível 8 abaixo dela. Assim que esses nível 8 são desbloqueados, o termo técnico que usamos internamente é que o nó nível 9 se torna isolado. Ele pode ser retirado e sua propriedade alterada independentemente dos filhos. Esses dois filhos nível 8 então se tornam como Node Factories menores. São eles que precisam ser tilados de ratio ou score de 1.0 para 2. Uma vez que atingem 2, cada um desbloqueia 2 nível 7, e os nível 8 são liberados e podem ser transferidos. Isso continua até o nível 2, que é o último a desbloquear um par de nível 1.
Os nível 1 também precisam atingir score de 2.0 antes de serem liberados. Funciona da mesma forma em toda a cadeia, mesmo que os nível 1 sejam terminais, não é possível desbloquear abaixo do nível 1. Faz sentido, sim, faz perfeito sentido. E em breve vamos visualizar isso também. Haverá mais conteúdo saindo sobre o desbloqueio e liberação de nós de rede. Tenho algumas perguntas que chegaram da comunidade, Robert. Se você puder tentar respondê-las. Sim. Uma veio do Radik. Desculpe se não entendi bem a pergunta, ele a formulou de forma ideal. Pode perguntar ao Robert sobre o status atual do desenvolvimento do projeto AMIS? Idealmente, como os nós melhoram a experiência do projeto e como resultados melhores são alcançados tendo um agente com um nó. Acho que a pergunta está olhando pela perspectiva de alguém que quer implantar um agente na Hypercycle e como o nó melhoraria esse agente. Certo. Não tenho certeza exata de como responder isso. Se a pergunta for sobre construir o em que contém a funcionalidade do agente dentro dele e torná-lo mais acessível, isso faz parte da pergunta, está escrito. Pode perguntar ao Robert sobre o status atual do desenvolvimento do projeto AMIS? Idealmente, como os nós melhoram a experiência do projeto e como resultados melhores são alcançados tendo um agente com um nó. Talvez você possa dar um status atual sobre o que eles podem fazer agora com os nós, os AMS no nó, e quais seriam os benefícios no futuro. Acho que essa é a melhor forma de abordar. Certo, vou fazer o meu melhor. Em termos do que temos agora no registro da Hypercycle, há uma coleção de cerca de 60 AMS, essencialmente containers pré-empacotados com diferentes funcionalidades que podem ser executados facilmente no nó. Fora disso, é necessário construir um main personalizado. Até recentemente, isso era algo que fazíamos principalmente com parceiros. Pessoas que estão em parceria conosco para trazer certas funcionalidades para a Internet of Inteligência Artificial. Estamos trabalhando para tornar essas capacidades cada vez mais acessíveis aos membros da comunidade. O esforço inicial nessa direção está passando pelo programa CBNO, o Community Beta Node Operators, que envolve, em parte, oferecer treinamento sobre como construir um EN. Há também o produto AIMFIER, que está em evolução e que deve tornar, pelo menos para certos projetos, a experiência de onboarding radicalmente simplificada para um serviço. Isso se refere ao processo de construção de EN, e ele vai evoluir ao longo do tempo para se tornar o mais geral possível. Esse é mais ou menos o estágio em que estamos na construção de AIMS. Em termos do que isso pode oferecer a um agente, há diferentes formas de responder essa pergunta. Se você pegar um agente que foi escrito em alguma outra base de código ou que depende de outro sistema, há maneiras de empacotá-lo como um EN. Assim, ele pode rodar em um nó da Hypercycle, o que dá ao agente a capacidade de acessar um mercado maior por meio da rede de nós disponíveis e dos serviços da Internet of Inteligência Artificial, conforme ela evoluir. Outro aspecto, no futuro, onde potencialmente poderemos começar a ver funcionalidade agêntica na lógica de programação do próprio nó. Isso ainda não está acessível agora, mas pode estar no futuro, permitindo que o nó funcione mais como uma unidade autônoma, capaz de tomar decisões por si só sobre como se comercializar ou como evoluir seu próprio serviço. Há muito espaço para funcionalidades interessantes e inovadoras se desenvolverem, dada a natureza da arquitetura. No curto prazo, porém, será mais um processo de encapsular um serviço agentic de forma que ele se torne acessível na Internet of Inteligência Artificial. Espero que isso responda à pergunta. Obrigado, Robert. Espero que o Radik tenha obtido sua resposta. Se quiser expandir isso em outra oportunidade, sinta-se à vontade para escrever mais, e podemos voltar com uma resposta se não cobrimos exatamente o que você estava perguntando. Tem uma pergunta do Alex. Pode perguntar sobre cronogramas para as iniciativas de monetização do HMS? Ou isso está puramente relacionado ao novo marketplace de inteligência artificial que está por vir? Em essência, o Tufi tem discutido um novo marketplace de inteligência artificial. Isso está relacionado a ele,
Ou a monetização do HMS é algo separado? Pelo que sei, eles não têm uma conexão direta no sentido relevante para a pergunta. O ponto a enfatizar, para dar contexto, é onde o HMS está em termos do programa de recompensas. Como já tentei destacar, o serviço precisou crescer em capacidades para atender ao núcleo, fornecer tiling automático e gratuito, chegando à ordem de 10.000 Node Factories. Isso exigiu muito tempo e foco, além de resolver o sistema contábil. Com tantas partes móveis e a necessidade de fazê-las funcionar juntas, levou um tempo longo e um esforço enorme para estabelecer isso. Agora que a maior parte está resolvida, podemos direcionar mais atenção para expandir os serviços que usam o HMS, portanto, contribuem para ele. Esse será um dos principais focos do HMS no próximo ano. Não posso dar cronogramas exatos, porque depende de como o mercado evoluir. Mas definitivamente é algo que será um foco principal no futuro próximo. Em termos de relação com mercados de inteligência artificial, de forma indireta, quanto mais serviços online e usando nós houver, mais benefícios sinérgicos haverá para toda a rede. Todos esses esforços complementares trabalham juntos para bootstrapar esse marketplace multifacetado que estamos construindo, aumentando multiplicativamente as chances de sucesso, pois o impacto de cada um multiplica o dos outros, em vez de apenas somar de forma independente. Esse é realmente o estágio em que estamos. É um foco principal para nós. Estamos animados para ver as capacidades da rede crescerem no próximo ano. Obrigado, Robert, pelas excelentes respostas. Tenho mais uma. Acho que posso responder eu mesmo. É da Easy T. Pode perguntar se o aluguel externo de nó é $10 para os nós básicos. Acho que, Easy, isso ainda está muito em processo. Não creio que tenha sido finalizado em termos de software, etc. Estou correto nisso, Robert? As economias de mercado ainda não estão exatas. Não. Bem, isso é verdade. As economias de mercado não estão definidas com exatidão, e o preço é apenas o que discutimos. Mas esse preço assume um nó padrão de uma Node Factory comum, não uma com capacidades adicionais. Obrigado. Só para recapitular, temos o Dr. Robert Moyer falando sobre dois serviços oferecidos. O IO, a inteligência artificial ProDev, ensina como se tornar um operador, sem necessidade de habilidades técnicas prévias, e é totalmente gratuito se você for proprietário de uma Node Factory. Em seguida, há o HyperPG Management Service, que realiza o tiling do seu nó, trabalhando para atingir o score de 2.0 e alcançar os desbloqueios. Outro benefício fantástico. Isso é apenas o começo para ambos. Com as empresas buscando expandir para a Internet of Inteligência Artificial. Há algo que você gostaria de adicionar, Robert? Não, acho que você cobriu bem. Sempre há mais para falar, mas o único outro ponto que queria mencionar é que o Tufi falou sobre compartilhar um vídeo explicando os mercados de inteligência artificial, o que está planejado para 2026 e o que teremos em um futuro muito próximo. É um vídeo no YouTube que ele produziu para isso. Há um link. Não sei se você pode compartilhá-lo agora. Talvez possamos compartilhar depois do Space, mas acabei de te enviar o link. Vou dar uma olhada. Tenho uma pergunta. Dr. Robert, o AMFR vai ser algo como um mini-app? Assumo que será entregue a qualquer um que possua uma Node Factory e que funcionará como um wrapper de qualquer imagem Docker para montá-la em uma Node Factory. Ou como funciona? Para que agências de inteligência artificial possam, por exemplo, fornecer seus modelos de inteligência artificial, nós os AMFiquemos e então comecemos a montar mais modelos na rede. Sim. A ideia é fazer isso funcionar o máximo possível como um serviço. Você faz uma solicitação ao serviço, fornece a entrada do que precisa AMFicar, e ele fornece como saída o em pronto para o uso. Isso começará de forma relativamente simples e mais focada em capacidades específicas, evoluindo e se adaptando ao longo do tempo para se tornar cada vez mais fácil de usar e cobrir uma gama mais ampla de casos de uso. Porque, como problema arbitrário,
Encapsular um software como um container estruturado para tornar endpoints acessíveis a uma função em um nó não é um processo simples e direto. Mas é algo que, com o tempo, pode ser cada vez mais automatizado, e é nisso que o projeto AMFR vai se concentrar. Você pode pensar que um dos componentes do C8 é uma licença AMFR, o que dará acesso a essa capacidade com bem menos barreiras, possivelmente nenhuma, para quem tiver essa licença. Não sei exatamente como o modelo de licenciamento do AMFR vai funcionar, mas ele será acessível a todos, embora com custo adicional para quem não tiver a licença AMFR. Sim, porque eu vi isso no site do C8. E, por sinal, trabalho incrível no rebranding. Está ficando lindo. Obrigado por isso e pela explicação. De nada. Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta, Rutia. Sim, se você acessar o canal do YouTube da Hypercycle, nosso CEO Tufi Seliba lançou uma prévia do Inteligência Artificial Marketplace. Isso é mais uma expansão da Internet of Inteligência Artificial, complementando o HMS, o Prodere e a própria Internet of Inteligência Artificial. Amanhã temos o Ops Corner às 16 horas UTC, onde nosso líder técnico Raymond demonstrará a nós da Hypercycle com a ferramenta de Software Node Manager. Não percam, é muito empolgante. O Nodecast volta no ano novo. Desejo a todos um Natal maravilhoso. Falaremos novamente no Nodecast no ano novo. O Ops Corner será ao vivo amanhã, e nos vemos lá. Tenham um ótimo dia, pessoal, e muito obrigado, Robert, por vir falar conosco. É um prazer. Obrigado. Feliz Natal. Sim, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Hanukkah, Diwali etc. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau.